Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, falando do mundo espírita, o mundo dos espíritos, ainda no capítulo 4. Né? Hoje, na questão 222, daremos continuidade ao vídeo anterior. É uma questão longa, então exige bastante fragmentos dela para que a gente possa ir aos poucos conversando e entendendo. A questão 222 não é bem uma pergunta, são considerações sobre a pluralidade das existências. Voltando no parágrafo anterior, onde nós falamos o seguinte: se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, é quase como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e outro caso, qual a situação ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulemos as seguintes questões. Vamos ver. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Veja, vamos supor que o espírito ele encarna numa determinada família, e ali você tem uma família que pode dar àquele espírito uma condição diferenciada. Então veja, existem várias maneiras do espírito progredir. Muitas vezes aquele espírito ele reencarna numa família simples e humilde, porque ali ele vai encontrar condições até de colaborar, de evoluir dentro daquela família. E muitas vezes o espírito, por uma questão de necessidade da sua evolução, aqueles familiares recebem o espírito porque sabe que lá o espírito encontrará condições de evoluir. Então, muitas vezes, você vai ver situações que, mesmo numa família, você tem lá irmãos que podem ser totalmente diferentes uns do outro, recebendo a mesma educação, mas com comportamentos, com índoles diferentes. E por que isso? Porque muitas vezes o pai ou a mãe, aqueles responsáveis, recebem em seu lar aquele espírito que em determinado momento, em existências anteriores, precisava, nessa existência atual, receber auxílio, amor, educação. Então o espírito vem com uma certa inferioridade para que os pais possam dar a ele condições para que ele possa melhorar e progredir. E às vezes o contrário, às vezes também os pais simples recebem um espírito mais, vamos dizer assim, com muita capacidade, com muito potencial. Então oferece àquela família possibilidades de progredir, de evoluir, porque está ali também combinado naquele processo reencarnatório que aquele espírito vai virar naquela família para dar condições da evolução daquele pai, daquela mãe, daqueles irmãos. Tudo isso depende da necessidade evolutiva já previamente estudado no processo de reencarnação. A questão 2 aqui, de onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas, que não existem para outros? Novamente, nós somos seres criados por Deus simples e ignorantes, e na medida que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos vontade própria de aprender ou não, de evoluir ou não. E isso é o que nos dá mérito. Então, muitas vezes, em determinadas situações, recorremos a essas ideias inatas, obviamente que, dependendo da condição, a espiritualidade, a divindade nos permite recorrer a esta base que temos de conhecimento intelectual e moral vivida em existências anteriores. Então essas ideias inatas, elas não vêm do nada, não é? Ou seja, o espírito de alguma maneira adquiriu aquilo em outra existência anterior, que virou ali um patrimônio do espírito. Por quê? Todo conhecimento intelectual e moral é mérito naquele espírito que foi progredindo, foi com vontade de aprender, foi se melhorando. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida?
Ou seja, como explicar essas diferenças que nós sabemos que existem, crianças que com pouca idade já têm um talento muito, muito notável quando a gente compara com outras. Será que foi se o pai ou a mãe, se aquela estrutura familiar não deu aquele conhecimento para aquela criança? Como foi que ela se despertou tão assim rapidamente quando a gente compara crianças da mesma idade, não é verdade? Então assim, você vê situações, como explicar isso? Se você entende que a alma ela foi criada no mesmo instante do corpo, como seria isso? Como que ela aprendeu tudo aquilo se ela não passou dentro daquela vida material por aquele ensinamento? Então a gente se provoca e faz essa reflexão, né? Outra também na questão 4. De onde vem para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? E aí nós estamos falando sobre a índole do espírito, né? Muitas vezes, como foi colocado aqui, quando há uma necessidade, aquele pai, aquela mãe ou aquela família recebe aquele espírito que já traz consigo, né, de existências anteriores, índoles negativas. Então ele já começa em determinada idade, né, mostrar alguns sinais de desvios de comportamentos, e aí sim as pessoas responsáveis, os pais, têm o dever moral de educá-lo, de amá-lo e de ir melhorando essa condição. Mas esse espírito traz com ele experiências anteriores e, de alguma maneira, por questão de programação de reencarnação, aquele espírito está indo para aquele lar para receber auxílio e ajuda, mas ele começa a mostrar sua índole. Por quê? Porque ele traz existências anteriores, aqueles vícios, né? Ou virtudes também, né? Porque alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros. Novamente, né, a bagagem do espírito, né? Ou seja, nós somos seres criados pela divindade de forma simples e ignorantes. Temos o livre-arbítrio, temos a vontade de progredir ou não, de ficar estacionário, né? No mínimo, porque o espírito ele não regride, ele pode estacionar. Então isso é bagagem, patrimônio do espírito. Todo o esforço que temos no campo da intelectualidade, no campo da moralidade, nós carregamos consigo de alguma maneira, quando precisamos, né? Buscamos aquilo dentro da nossa base, né? Da nossa base de conhecimento, no campo da moralidade e no campo da intelectualidade. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança otentote, de peito, e a educarmos enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Então veja, por que existe essa diferença, né? Se nós pararmos para pensar se a alma é criada juntamente, né, com o corpo físico, por que há homem selvagem e homem civilizado? De onde que veio isso? Como se justifica isso? Se Deus é bom e justo, jamais criaria um processo, espíritos inferiores perante outros superiores. Não é verdade? Deus não faria isso se ele é bom e justo, e ele é. Por que existe essa diferença? Da onde vem essa inferioridade de repente, determinado homens e outros não? Por que essa selvageria? Por que essas pessoas que têm uma forma civilizada de viver? Isso aí tem muito a ver com a bagagem espiritual. Os espíritos, né, vão passando de encarnação para encarnação e vão se melhorando, vão se depurando. Aqueles instintos, né, que antigamente, que eram os instintos primitivos, que era através que você tinha que se manter vivo, a sobrevivência, né, tinha que se manter nutrido, a fome, né, o medo. Então isso, com o passar do tempo, a espiritualidade, conforme, né, nós fomos encarnando, isso foi mudando. Por quê? Porque fomos evoluindo, novas maneiras de viver, de sobreviver, as leis também foram mudando, foram se mudando, não é? Então tem muito disso, né? Como é que se explica isso quando a gente para analisar? Se Deus é bom e justo, por que essa diferença tão brutal, não é? Perguntamos qual a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo, mas nesse caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria, não teria responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim? Então, por que essa superioridade inata, conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e o amor que dedica por igual a todas as criaturas? Admitamos ao contrário, uma sucessão de existências anteriores
e progressivas, e tudo se explicará. Os homens trazem, ao nascer, a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados segundo o número de existência porque passaram ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como numa reunião de pessoas de todas as cidades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Paramos por aqui nesta semana para continuarmos, mas fazendo aqui novamente uma provocação, uma reflexão para nós, se nós for analisar, e pela justiça divina, que Deus é bom e justo, e nós somos seres criados por Ele de forma simples e ignorantes, nós temos o que chamamos de livre-arbítrio. Nós podemos escolher fazer isso ou não fazer, ir ou não ir, né? Deixar de fazer. Isso é uma característica nossa. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas. A vontade do Espírito progredir, aprender e se melhorar é própria de cada um de nós. Então nós sabemos disso. Então o conhecimento intelectual e moral depende dessa vontade que o Espírito tem de progredir e contribuir, né, para o universo, para a sociedade como um todo. Então veja, na medida que nós vamos nos transformando, né, nós vamos adquirindo esta bagagem espiritual, as próximas existências nós tenderemos a viver de maneira mais equilibrada, mais harmônica. Por quê? Porque nós estamos sempre nos esforçando para largar os vícios, né, aquelas tendências negativas e adquirirmos bons hábitos, virtudes que vão nos ajudar nas próximas existências. Então, como se explica essas diferenças se Deus é bom e justo, né? A reencarnação, processo das sucessivas vidas, é o que explica isso. A doutrina espírita nos traz isso de uma forma bastante clara, que nós precisamos ter as existências para que, na medida que o tempo for passando e as existências forem, né, sendo exercidas por nós enquanto espíritos encarnados, teremos a condição de melhorarmos no campo da intelectualidade, no campo da moralidade. Ok? Na semana que vem voltaremos com essa questão, que na verdade são considerações, são comentários, mas muito pertinente, né? Uma questão que envolve a pluralidade das existências e nos ajuda a entender, e a doutrina espírita colabora muito com isso. Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.